Staycast, o podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário, mais um Staycast. Hoje eu tô com uma pessoa aqui que era para ter vindo antes. A gente já teve uns conflitos na data aí, no agendamento, umas 3 vezes, 2 vezes, né? Umas 2, 3 vezes. Mas quando é para acontecer, acontece. Quem tá aqui comigo? Adriane Teixeira. Vou falar para você quem que é essa menina. Ela tem só rosto de novinha, mas ela tem bagagem e tem know-how. E eu tenho certeza que esse podcast vai ser incrível. Ela é corretora de imóveis, diretora comercial de vendas em loteamento, coautora do livro Offline. É isso mesmo? É isso mesmo. Ó, o livro Offline. Depois eu quero falar um pouco. Depois você vai falar um pouquinho sobre esse Pode livro. deixar. E finalista do reality show que tá tendo agora. Da galera lá do João Angeli. The Real Estate Brasil. É, muito bom. Eu quero também saber sobre o reality. Seja bem-vinda, Adriane. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. Que legal. Eu fico muito feliz, aí já acompanhei os grandes nomes que vieram aqui. E é uma honra mesmo poder compartilhar um pouco da minha história. Adriane, eu sei que mulher não gosta de perguntar a idade. Eu não vou perguntar isso pra Não, você. pode perguntar. Eu fico muito feliz sobre a minha idade. É mesmo? Eu fico muito feliz, porque é a experiência que a gente vai adquirindo, Sim. né? Eu tenho 32 anos. É nova. Né? E ser nova e mulher sempre me atrapalhou um pouco, assim, né? Eu sempre tive que me impor mais, ser um pouco mais séria. Então, a idade, quando ela chega, ela ajuda a gente aí Olha que legal. a sentar nas mesas e conseguir ter um pouquinho mais de autoridade. Adriane, eu sei que você, hoje, atualmente, você está como diretora de uma empresa de loteamento. É do João lá, do loteamento lá de Cabreúva? É do Elton. Do Elton, né? O Elton, Na verdade, o Elton é João tá junto incorporador. também, não tá? O João, ele tá fazendo a parte de marketing, audiovisual. audiovisual. Exatamente. Ele foi contratado ali para fazer a parte de audiovisual. Ele faz toda a linha dele, a linha de trabalhar nas câmeras, né? A gente trouxe um embaixador agora, que é o... Meu Deus, me deu um Fugiu o branco. branco. Quem que O é? pai da Sasha. É o da Xuxa? Ó, que legal. O Luciano É Zafiro, o lembrei. Luciano Zafir. Ele virou corretor mesmo? Não, ele só faz propaganda Mas eu tinha ouvido alguma coisa que ele tinha virado corretor. Não, ele faz propaganda por essa idade dele, né? Sim. Ele virou a cara aí da família brasileira. Ele se apaixonou pelo nosso empreendimento. Que legal. Investiu tempo, né? Ali investiu com a gente de estar no nosso empreendimento, que não é fácil trazer um ator global para dentro de um loteamento e É isso falar, mesmo. olha, eu confio, eu pesquisei. Então, o João trouxe toda essa expertise dele, né? Que as câmeras dele são câmeras de altíssima qualidade. Sim. Ele já tem expertise também em fazer campanhas políticas, algumas coisas nesse sentido. E o Elton nos trouxe eu como parte de diretoria de vendas e o João como parte ali de fazer toda a campanha, digamos assim, né? A gente reformulou totalmente a visão que as pessoas tinham, a cidade tinha do loteamento. Que legal. Adriane, e você também, não só hoje você está como diretora, né, comercial, mas você também, sua jornada começou como imóvel também, né? Explica como é que começou tudo isso na sua vida, assim. Na Como que você verdade, entrou na área de corretagem? na verdade foi um pouquinho antes, tá? Eu falo, inclusive, isso no The Real Estate Brasil, que a minha história nos imóveis, ela começou com decoração. Eu entrei Olha com isso. 21 anos de idade numa loja chamada House Decor, que é lá em Santos. Trabalhei com o Alan. O Alan, ele é empresário, ele não trabalha diretamente dentro da loja, é a irmã dele que é a gerente. E ele tem uma visão mundial, né? Ele fabrica peças Planejados, head and shoulders. Na verdade, assim, ele tem um outro negócio, que ele é representante comercial de marcas mundiais. E a loja dele hoje vende papel de parede, cortina. Hoje eles vendem planejados, móveis de escritório. Mas na época era papel de parede, cortina era mais acabamento. Olha isso. E eu venho de uma família muito humilde, né? A minha mãe faxineira, meu pai de criação padeiro. E eu não tive ali, eu não sabia o que era aquilo. E o Alan foi meu primeiro mentor. Ele falava assim, Adriane, ó, você tem que entrar nas casas, que a loja fica numa das ruas principais ali do Gonzaga. E a gente trabalhava realmente com coisas de alto padrão. Papel de parede custava R$7.000 o metro na época. É E muita isso era grana, né? muita grana. Eu vendia, sei lá, já vendi R$100.000 de cortina. Então, assim, eram coisas fora da minha realidade. E ele me ensinava a não pensar com o bolso do cliente, a entrar na energia do cliente.
A gente, ele sempre foi muito chato em questão de padrão de excelência de atendimento. Então, tinha que estar sempre tudo do mesmo jeito. Tinha um padrão muito bacana. E isso me abriu os olhos para o mundo do alto padrão ali, né? Porque eu gostei, Que legal. né? Conheci os clientes que eram viajados, os clientes viajavam muito. E eu nunca saí do país, vou sair agora no próximo mês. E eu conheço histórias da Disney, de Nova York, da Itália, porque eu ouvia os clientes, me conectava com eles verdadeiramente, não queria só estar ali vendendo, fazia realmente uma consultoria naquela época. E isso me trouxe know-how, né? Que eu falo isso no The Real Estate Brasil, que o meu know-how faria com que eu ganhasse o programa. Porque eu fiquei 5 anos nessa área. A gente trabalhou com. Ele tem uma lista lá de 150 arquitetos. Alguns desses arquitetos eu sou amiga até hoje. Renomados, né? Gente muito bacana que vive ganhando prêmio. Fiz amizades, né, dentro dessa área. Então, hoje eu tenho a Paula Godoy, a Adriana Zanotti, que são arquitetas que estão sempre ali recebendo premiações, que viraram realmente minhas amigas pessoais. E isso me trouxe uma grande bagagem, né? Quando eu saí da decoração, eu fiquei 1 ano vendendo envidraçamentos. Eu fui para representação comercial, tá? Então, o que aconteceu? Essa loja era em Santos e quando eu fui para o Guarujá, que era a minha cidade de Natal mesmo, onde eu morava, eu vendi R$ 1 milhão em vidraçamentos em 1 ano. Olha isso. Então, eu descobri que eu era boa Em vendendo vendas. como network. Por quê? Eu ia lá, conversava com o zelador, tratava ele de igual, porque as pessoas elas têm uma característica de às vezes ver o porteiro, o zelador como alguém que é mais um ali, né? Por eu vir já de uma história humilde, eu fui casada com uma pessoa que é do Nordeste, e eu tinha esse approach, que geralmente os zeladores são do Nordeste, eu tinha já esse approach na fala, na comunicação, e eles me indicavam, o corretor vende o apartamento e eles me indicavam, o Olha corretor isso. vende o apartamento e eles me indicavam. E foi muito bacana, foi uma época muito boa, mas veio a pandemia, né? E na pandemia não entregava mais aço, alumínio, não tinha mais matéria-prima para a Os gente insumos entregar acabaram na pandemia. Muita obra, né? O pessoal muitas resolveu tudo obras. reformar na pandemia as coisas, né? Exatamente. E eu tinha uma reserva de emergência, mas ela foi acabando. E eu tenho um amigo que a gente se conhece desde os 15 anos, 14 anos de idade, o Silvio, que ele sempre foi corretor de imóveis, filho de corretor de imóveis. Ele sempre falou, na verdade, assim, todo mundo que me encontrava falava, Adriane, você gosta de gente, você conhece já os prédios por causa da sua profissão, tanto decoração quanto envidraçamento. A única coisa que falta é você vender imóvel, né? Só que eu tinha um preconceito. O estereótipo O de corretor. estereótipo do corretor, que tinha que ser o Imagino. espertalhão, que tinha que, né? E eu não gostava muito dessa história. Por quê? Eu já tinha uma carreira na decoração, que eu conhecia incorporadores, arquitetos. Eu tinha um bom relacionamento, eu pensava, nossa, vai ser uma área que talvez não vai ser tão legal. E o Silvio, ele mudou um pouco essa minha experiência, que ele falava assim pra mim, Adriane, olha todos esses prédios como ativo, né? Como se cada janelinha dessa aqui fosse uma ação. E você está negociando ali, está ajudando pessoas a ganhar dinheiro, outras pessoas precisam vender, porque, né, às vezes, sei lá, tem algum problema na família, então precisa vender, isso gera liquidez, vai dar oportunidade para quem é investidor. E ele tem uma visão muito boa, ele sempre esteve à frente ali do mercado do Guarujá. E o dinheiro foi acabando, os imóveis, por causa da pandemia, as pessoas que eram daqui de São Paulo, elas ficaram receosas, digamos assim. Então elas começaram a vender os imóveis com 30, 40% abaixo do valor de mercado. E isso fez com que quem tinha dinheiro começou a comprar, né, lá no Guarujá. Então a gente recebia de 10 a 15 leads por dia lá no Guarujá. E eu resolvi aceitar o desafio. Falei, não, se eu já conheço tudo, já conheço a decoração, já conheço os zeladores, já conheço toda a região, por que não começar a vender, né, o maior produto da prateleira, que são os imóveis, que era algo que eu já tinha um conhecimento. Então eu fiz ali um certo estágio com ele e lá eu vendia prontos, né, que foi o que você falou pra mim. Só que qual que foi o legal? Um dos meus primeiros imóveis que eu vendi para um cliente que era da Espanha, tá? É o Pedro, ele era da Espanha. Na verdade, ele é brasileiro, mas ele estava morando na Espanha, ele tinha um comércio de restaurante lá. Sim. E esse restaurante, ele tinha que fechar, porque diferente da gente tem delivery e tudo mais, lá eles viviam muito de turismo, tá? E aí ele entrou como lead pra gente.
E eu vendi um dos meus primeiros imóveis por chamada de vídeo, Olha porque eu isso. sabia de todos os acabamentos. Então a gente vende, eu já tinha vendido É box, eu uma já venda vendi. difícil, né? Primeira venda, vender com Uma das vídeo. primeiras Foi uma vendas. venda que já teve que ressignificar muita Por coisa. quê? Mas porque eu já conhecia todos os materiais, Olha que todos os legal, hein? acabamentos, então eu soube agregar valor. O proprietário, quando eu desliguei o telefone, ele falou assim: esse cliente vai comprar de você, sabe por quê? Porque se ele não comprasse, se não fosse meu, eu compraria, Olha isso. por como você apresentou o meu Enriqueceu, imóvel. né? Enriqueci. E também já sabia passar confiança, né? Porque Já tinha know-how, né? já tinha know-how, já sabia passar confiança. Quando o Silvio me ensinou ali a vender os imóveis, eu já sabia tirar documentação. Eu sei fazer uma venda desde o começo até o final. Legal, Então, Adriano. isso trouxe esse approach com esse cliente. E eu passei 2 anos vendendo imóveis prontos, de médio e alto padrão no Guarujá. Isso me trouxe ali. As pessoas perguntavam pra gente se a gente era de São Paulo, pela nossa postura, pela nossa Olha vestimenta. isso. Foi muito legal, assim. Adriano, me conta um pouquinho. Eu sei que você é uma pessoa assim que tem muita força, determinação, né? Você Sim. falando da onde você veio. E eu vejo assim, você fala com maior orgulho e com humildade, assim, você não tem essa questão de... Tem pessoas que às vezes falam, mas você vê um ar de, tipo, um vitimismo Aham. ou alguma coisa. Eu até gostei da sua postura também, né, que você falou assim, nossa, como eu sou mulher, né, isso, aquilo. E você também não tem essa questão, né? Não. E você hoje está concorrendo a um prêmio que está sendo legal, de uma das melhores corretoras do programa lá do reality show, né? Sim, Isso está demonstrando realmente a fibra que você tem, né? sim. A atitude sua. Isso é muito legal, né? Você tá feliz? Eu tô muito feliz. Eu acho que a vida, todo mundo passa por adversidades, né? Todas as pessoas, a vida de ninguém é fácil, ou por conviver já há algum tempinho com pessoas que têm um poder aquisitivo muito grande, sei que riqueza é aquilo, o nosso estado mental, né? Nosso estado mental, emocional, a gente falou de Deus aqui antes, ter paz no coração, conseguir colocar nossa cabeça no travesseiro. Eu tive uma história de muitas lutas. Ser mulher não é fácil realmente, a gente tem que se posicionar um pouco mais, a gente tem que saber o nosso lugar, saber, né, o tratar, principalmente que quem toma a decisão é a mulher, mas geralmente é o homem que tá ali na mesa, né, negociando, fala de números. Então você tem que ser firme com o homem, mais doce com a mulher. Existe toda essa questão, né, de ter vindo do zero e me posicionar com humildade é o seguinte, é saber, eu falo muito isso para as pessoas, é saber as nossas qualidades. Eu estudei muito, eu me dediquei muito para saber sobre o mercado, Legal. mas também saber as nossas insignificâncias, eu falo, né? Nós somos todos seres humanos, a gente sempre vai ter algo para ensinar para as pessoas, a gente sempre vai ter algo para aprender também. Então, eu sou uma eterna aprendiz e sempre vou usar o meu tempo aí, o conhecimento que Deus me deu, a história de vida que Deus me deu, para falar de coisas boas, para falar, olha, eu já passei necessidade, eu vim de uma história muito, muito difícil. Quando eu saí do Guarujá e vim para São Paulo, também não foi fácil, tá? Não foi assim, eu saí com tranquilidade, não. Eu vim pra cá pra apostar realmente. Chegou um momento que eu senti que eu precisava ali, né, crescer, que eu precisava conhecer outras coisas, saber como era o mercado daqui. As pessoas falavam, não, é um mercado de tubarões, vai ser difícil pra você, já tá muito fácil aqui no Guarujá, que você não fica aqui domina. E eu olhei para o mercado de São Paulo e eu pensei, se for lá que eu vou me desafiar, se for lá aonde eu vou trazer o meu melhor, né? Vou ter que correr mais, digamos assim, vai ser muito bacana. Então eu cheguei aqui, não conhecia nada de lançamentos, não conhecia nada sobre a cidade, porque você é daqui de São Paulo, não? Não, eu sou de Goiânia, Você mas é de tem Goiânia? bastante tempo que eu tô Que aqui. legal, que É, legal. Mas eu não sei se você teve essa sensação, mas você vê esses sim. prédios Eu não gigantescos. tive que. Eu saí de Goiânia, eu fui morar nos Estados Unidos, depois fui morar na África. Ah, Então então você já foi para lugares maiores. eu tive uma visão transcultural do mundo, assim. Eu falei, São Aham. Paulo agora. Você teve uma visão maior. É, Eu, como saí do Guarujá e vim para São Paulo, eu tive um choque, né, de realidade. Primeiro porque eu morava perto do trabalho imagino. lá, então quando eu vim para cá eu não tinha carro. Então eu tinha que pegar ônibus, metrô para poder chegar no meu trabalho. Era 1 hora e meia, né? E não é pra gente que Olha isso. trabalha com mentalidade, né? Você sabe que é,
é difícil você Com passar por certeza. tudo isso para chegar para trabalhar. Eu Não, não. e principalmente eu acho que é mulher também. Tem uma parte mais sensível aí. O homem é mais tranquilo, Cansativo. homem vai pra qualquer lugar. Agora, mulher, você chega num lugar diferente. Tem uma pressão também, né? É cansativo, né? Sim. Eu admiro muito, assim, o povo brasileiro que passa por isso todos os dias, que luta pela família, porque realmente não é fácil. Você veio nova pra cá? Não, faz 2 anos que eu 2 anos, estou né? Tem aqui. pouco O tempo. que aconteceu? Só para você saber, assim, para eu te contar como que foi essa transição, que eu acho que muita gente se pergunta, às vezes eu falo isso nos stories, mas não falei isso em um podcast ainda. É, chegou um determinado momento ali que tava tudo muito bom, muito legal. Eu foi comecinho de 2022, eu pensei, vou me desafiar, né? Vou encontrar um novo desafio. Eu tenho um amigo que morava aqui, que mora, na verdade, aqui em São Paulo, trabalhava numa imobiliária, que até hoje ele tá lá. Que é o Silvio. Não, Esse é o outro. Silvio, ele me trouxe para o mercado imobiliário. Eu fiquei 2 anos trabalhando com ele, a gente tem uma amizade maravilhosa. Mas chegou um momento ali que não estava fazendo sentido mais eu ficar na Entendi. cidade, porque eu já fui casada, eu tinha me divorciado. Eu queria mudar de área, eu queria ver o mundo acontecendo ali, porque eu tenho essa impressão ainda, eu tinha antes e tenho ainda, que aqui é onde tudo acontece, que aqui é um Sim. portal do mundo. O lugar de É um oportunidades, né? lugar de oportunidades. E eu tenho um pensamento que, assim, não sei como é a sua família, mas eu sempre pensei o seguinte: quando eu comecei a conviver com o alto padrão e vi que várias pessoas começaram do zero, eu ia em apartamentos de 5, 10, 2 milhões, e as pessoas falavam pra mim assim: olha, eu comecei a minha vida, eu ganhava mil Com reais. certeza. Eu comecei meu negócio com R$ 700. Sabe assim, fui vendo que aquilo era possível pra mim também. Então, o que eu tivesse que fazer no Guarujá, eu A trabalho. fibra que você tem, né? Determinação. Isso é muito legal. No É Guarujá, notável isso em você, Adriane. muito obrigada. No Guarujá eu já trabalhava durante horas, tá? Então, assim, a gente trabalhava feriado, final de semana, domingo. As pessoas estavam na praia e eu estava mostrando imóveis Olha para os isso. clientes. E quando eu vim para cá, eu vim muito com a mentalidade que eu tiver que passar, eu vou passar. Mas eu não me preparei. Eu simplesmente dei um estralo na minha mente. E tem um amigo meu que é o Guilherme, que ele trabalha até hoje numa imobiliária. Ele falou: Adri, o dia que você quiser vir para cá, A as porta tá portas estão aberta. abertas. Eu, inclusive, atendi ele, a esposa, para um apartamento de locação lá no Guarujá. E eles falaram: seu perfil é muito São Paulo, você é desenrolada demais. Vai para lá que você vai se dar bem. Legal. E aí me deu um estralo, eu falei: eu vou. A mãe de um amigo meu me ajudou muito também, porque eu não sabia onde morar, né? Você não sabe sobre localização, onde ficam as coisas. É muito distante a realidade do Guarujá para cá. A mãe de um amigo meu, a Kátia, ela me ajudou. Ela falou: Adri, quando você precisar se estruturar, você pode vir para minha casa. Que legal, hein? É, E eu tinha assim, esse trabalho, né? Essa imobiliária para trabalhar prontos. E aí foi o desafio. Por quê? 1 hora, 1 hora e meia no trânsito ali, no ônibus, pegando metrô. Eu falo que as dificuldades, para quem tem um bom coração, ela molda o nosso caráter. Por quê? Eu vinha ouvindo podcast, eu vinha ouvindo oração, Olha isso. pregação. Eu entendi que existem outras realidades, né? Porque no Guarujá eu morava a 15 minutos do meu trabalho. Então era tudo muito fácil, era tudo muito tranquilo. E você entende que realmente existe um povo brasileiro que se dedica muito pela família, que precisa passar por isso, né? Eu vim com uma grana, mas eu não quis, assim, começar gastando, porque eu sabia que eu precisava entender o que era esse monstro que é São Paulo, né? Que realmente é. E eu fiquei durante 2 meses nessa imobiliária e depois eu conheci a My Broker, que é uma empresa que trabalha lançamentos, Do né? Ricardo. Do É. Ronaldo, né? Do Ronaldo Dantas. Grande Ronaldo, Conterrâneo, lá de coração. Goiânia. Não, adoro, eu ia falar pra você isso. Que eu passei 2 anos, né, na My Broker. E o goiano é um povo muito diferente, É. né? Quando eu cheguei lá, não sei se eu falei aqui, mas só para relembrar, na pandemia, quando eu fiquei ali em casa, antes de eu entrar para corretagem, eu fiz alguns cursos, eu faço facilitação com coaching há 5, 6 anos. Então, eu investi muito em Em desenvolvimento autoconhecimento, pessoal, em né? desenvolvimento pessoal. Quando eu cheguei na My Broker, eu vi que tinha uma galera
que tinha a mesma energia que a minha. Uma galera que era super desenvolto, que acreditava em Deus, que bebia uma cerveja, Não tem problema, né? que bebia uma cerveja. E eu falei, aqui é o meu lugar, né? Fui super bem recebida. Hoje o diretor de lá é o Matheus, o Edvan, mas na época era só o Matheus. E você vê uma pessoa totalmente posturada, ele já tinha 10 anos de mercado, um conhecimento vasto, maravilhoso, assim. E um time muito afim de crescer, né? É Que a isso mesmo. MyBroker é como se fosse uma startup hoje no mercado imobiliário, né? E para pessoas como eu, as pessoas me perguntam muito sobre isso, eu gostaria de deixar muito claro que para pessoas como eu, que precisam de uma oportunidade, que precisam de uma portinha aberta ali, que querem também crescer, né? Ter várias imobiliárias, a MyBroker é o melhor lugar hoje. Já que eu não Porque conheço aqui, hein? Tô brincando. Porque eles têm um plano de expansão, eu não conheço o seu ainda e quero muito conhecer, mas eles têm um plano de expansão que é de partnership, Sim. né? E hoje eles abriram franquia, mas na época não tinha. E eu vi uma oportunidade e falei, nossa, aqui é meu lugar. Eles fazem vários treinamentos, então toda terça-feira o Ronaldo Dantas passa treinamento sobre o mercado imobiliário inteiro para as pessoas. Tem o Instituto MyBroker bem parecido com o seu, assim, mas com 40 horas de treinamento. E tudo que dá certo eles compartilham, né? Então eu falei, meu, aqui é o meu lugar, aqui é o lugar É onde eu vou lugar de evolução crescer. mesmo, de crescimento. E eu tive uma. Eu ia falar sorte, né? Você falou que você encontrou com algumas pessoas maravilhosas hoje. E Deus honrou a minha trajetória, porque na semana que eu entrei na MyBroker, o Ricardo Martins foi pago para ir ao Guarujá, que era a minha cidade. Na época eu ainda ficava indo e vindo. Olha isso. E ele foi pago para fazer a propaganda do apartamento, do triplex do Lula que foi Eu lembro. sorteado, você lembra? Lembro. Quem fez tipo uma rifa, né? Exatamente. O Ricardo é da minha igreja, da Videira. Olha que legal. É. Não, o Ricardo é uma pessoa maravilhosa. Eu tenho contato pessoal dele. Eu tava com ele agora em Goiânia. Que legal. E aí o que aconteceu? Ele postou: olha, gente, eu quero fazer parceria com um corretor que tem imóveis de alto padrão aqui no Guarujá. E aí eu mandei uma mensagem para ele, falei, Ricardo, eu tô há 3 dias aqui na MyBroker, eu sou do Guarujá, tenho essas casas, eu não trabalhava essas casas desse padrão, mas o Silvio, que era meu amigo, sim, inclusive era o sonho dele conhecer o Ricardo, e aí eu liguei pro Silvio e falei, oi, vamos fazer uma parceria com o Ricardo, vamos levar ele nos nossos imóveis, nossa imobiliária e tal. E aconteceu tudo, assim, Nossa, que legal, né? foi muito legal, porque a gente gravou casas de 11, 19 milhões. Eu pude conhecer o Ricardo Martins logo na primeira semana que eu entrei, que E o foi uma aula. triplex do Lula é horrível, né? Eu não cheguei lá, eu não Não, cheguei aí lá, todo mundo fala desse triplex, é, mas né, você vê que não tem, não é alto padrão. eu não cheguei lá, mas assim, foi uma aula, eu lembro que eu cheguei em casa chorando, porque ele é super humilde, realmente, Ricardo Sim. Martins é uma pessoa maravilhosa, ele tava com a esposa lá comemorando até o aniversário de casamento dele, e ele super humilde, ele desceu do carro, se apresentou, falou, olha, e o condomínio Acapulco, né, que a gente foi Sim. gravar, ele me explica do condomínio. E geralmente, essas pessoas, como você falou, né, as pessoas às vezes têm uma arrogância, têm um ar de superioridade. E ele, né, goiano, o maior player do mercado imobiliário, super humilde, me fez me sentir super à Que vontade. legal, né? Quando as pessoas começaram a procurar ele, porque ele tinha feito post, esse post já tinha viralizado, ele mandou o meu contato para as pessoas, falava assim, olha, chama a Adriane que ela vai me representar aqui no Guarujá com os Ele é um funil de imóveis. venda gigantesco. Nossa, Ricardo, muito obrigada por esse dia, porque assim, realmente, aquilo me ajudou muito. O conhecimento da MyBroker fez com que eu cheguei na cidade, não conhecia ninguém, não sabia como vender imóveis. E a expertise da MyBroker é lançamento. E para quem que eu ia vender, né? Lead aqui em São Paulo, eu vou ser muito sincera com você, um corretor novo que quer viver de lead, vai ter que penar Tem que muito. estar numa imobiliária que gera leads. Tem que estar numa imobiliária que gera lead. Ou numa house, uma incorporadora Só que o do que online. acontece? A gente tem lead na MyBroker, Mas eles não mas acreditam em leads. é que assim, o que acontece? É isso que eu não consigo entender. A MyBroker, ela ensina o corretor a vender para qualquer pessoa. Mas não acredito em lead. A ser corretor full time. Mas acredita, hoje eles fazem mais. Antigamente eles tinham uma outra mentalidade. Mas o que foi bom? Eu usei o meu poder de comunicação, porque eu gosto de falar, como vocês já perceberam, para ensinar. Essas terça-feiras que a gente tinha treinamento com o Ronaldo Dantas, quarta-feira o Matheus fazia a Universidade MyBroker, eu usava esses aprendizados que eu tinha e falava para as pessoas na internet.
Comecei a atrair investidores, fiz um vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos. Fiz um vídeo, inclusive, na Faria Lima, que o Ricardo fez uma collab comigo que deu 90 milhões de visualizações, Nossa. 90 mil visualizações, 90 mil visualizações. Foi pro mundo inteiro, vendi para clientes do Canadá, Nova York, vários lugares do mundo. Mas foi dada ao quê? Eu aprendi a vender em network, então assim... E eu acredito, eu não desprezo, assim. Quando eu falo assim, eu sou incisivo, porque eu tenho corretor meu que tava na MyBroker aqui, que trabalha comigo hoje. Aham. E eu não é porque eu quero desqualificar ninguém. Eu acho que eles, pra mim, hoje é uma das maiores imobiliárias que tem no país. Vende Sim. bilhões, né? Eu reconheço muito o Ronaldo Dantas, a galera toda. Legal. Mas eu percebo assim, toda a área de trabalho, assim, do mercado imobiliário, da prospecção de venda, nós não podemos desprezar. Porque tudo É funciona. verdade. Mas eu não vejo desse jeito, assim. É, Hoje todo mundo faz tráfego pago é, lá. Eu nunca fiz, tá? Até hoje eu faço um pouquinho, mas pessoalmente eu não faço, tá? Eu tenho o do por Montanha. causa do seu posicionamento também digital, Mas né? você entende que eu comecei do É. zero? E aí, o que acontece com a MyBroker? Só pra eu te explicar mesmo, pra talvez Descortinar, né? expandir um pouquinho. Às vezes, o corretor na família dele tem pessoas que poderiam comprar, por exemplo. A Então, lista dos 100. a lista dos 300 Dos 300, hoje é dos 300, que o Matheus, ele veio ele passou por um tempo na Prudential, e ele trouxe essa técnica aí, que é você vender para as pessoas de conhecimento, que você conhecia. Eu vou te falar uma coisa, não vou expor ninguém, mas eu vendi para amigos meus que eu jamais sabia que tinha dinheiro para comprar, inclusive que Imagino. moravam em lugares periféricos do Guarujá, que tinham dinheiro para comprar à vista comigo. Olha isso. Então, às vezes, é aquela coisa. Você quer correr uma maratona, mas você não caminha. Então, o que a MyBroker ensina? E eu fui gestora lá durante um ano, eu fui campeã, eu fui tricampeã, na verdade, na MyBroker, eu fui campeã novembro, dezembro e janeiro, como gestora na MyBroker. E eu nunca fiz campanha pro time. Olha isso. Eu ensinei os meus corretores a vender para as pessoas dessa forma também. Isso gera outro nível de resiliência, outro nível de corretor, porque não fica dependente, né? Exato, é isso que eu queria te falar. Porque o corretor, que ele dorme e acorda esperando só o lead É chegar, um cara. ele sabe o que ele é? Ele é, às vezes, até um consultor imobiliário. É um Ele não... viciado, é um viciado do lead. Exatamente. Dependente total. Eu vou te contar que, como corretora, eu fiz esses vídeos, foi legal, mas tiveram alguns momentos, assim, os primeiros 6 meses foram muito difíceis pra mim. Por quê? Quando eu saí do Guarujá, eu vendi apartamentos maravilhosos, eu tava com uma grana na conta, mas esse dinheiro aqui em São Paulo, gente, eu vou falar pra vocês, Não é nada, né? não é nada, assim, a qualidade de vida que eu tinha no Guarujá pra manter aqui em São Paulo, meu dinheiro ele foi acabando. Olha isso. E aí teve um momento que eu tive que fazer contenção de gastos, então eu comi marmita de R$ 10, porque era necessidade, porque eu tinha um lugar pra pagar. Eu morei com pessoas, eu fui morar num co-living, assim, que era um apartamento compartilhado. Então, eu passei por um momento, uma fase da minha vida, aonde realmente as coisas apertaram, né? Aonde eu estava aqui em São Paulo, algumas pessoas falavam pra mim, não era melhor você ter ficado no Guarujá, porque você tinha conforto, Que né? isso. Não era melhor. E uma coisa que eu aprendi naquela fase, eu tive crise de ansiedade, né? A gente tem aquela coisa de estar sozinho, longe de família. O frio de São Paulo também, porque o Guarujá é super quente. O frio de São Paulo também me deu passar uma semana com céu cinza não me fez bem. E o que me levantou, né? Primeiro Deus, né? Porque foi uma época que eu aproveitava que eu já não tinha dinheiro para ficar saindo para comer, porque eu adoro isso, e fazia jejum. Eu fiz jejum com Deus, né? Olha isso, Eu que fazia legal. jejum. E outra coisa, essa história das prospecções que a MyBroker acredita, é PAP. Ó, já anota aí, gente. Vale a pena, façam. É PAP, é lista dos 300, é a internet, é você bater na porta das pessoas. E uma coisa que eu fiz também, eu fui pra frente do Shopping Vila Olímpia para abordar as pessoas. Por quê? Aqui em São Paulo, ali onde a gente trabalhava, na Zona Sul, ali na Avenida das Olimpíadas, é um dos maiores PIBs brasileiros, né? A gente tem perto o Samsung, Facebook, XP. E se tem gente na rua que tem dinheiro, é lá. Não foi isso que fez com que eu mudasse de vida.
Mas foi eu falar assim, cara, Foi um input. se eu tiver que ligar, eu vou ligar. Se eu tiver que ir pra rua, eu vou pra rua. Se eu tiver que bater na porta das pessoas aqui no prédio, eu vou bater. E foi o que eu fiz. Eu, inclusive, vendi pra uma das pessoas do prédio. E foi assim que eu me levantei. Foi fazendo todos os meios de prospecção que eu conhecia que eu me levantei, que eu saí daquela situação de escassez, aonde eu tava contando moeda realmente sem saber se eu ia estar lá no mês que vem. Inclusive, eu falei isso para 2 corretores que eram meus amigos, que trabalhavam comigo como corretor, que foi o Thiago e o Rebelo, inclusive. Tava na varanda, falei para eles assim: olha, eu não tenho dinheiro para estar aqui no mês que vem e eu não sei o que eu vou fazer. Uau. E eu lembro que eles falaram assim: Adri, você tem talento, você sabe vender, você sabe fazer dinheiro. E lembra que não tem plano B. Seu barco já tá queimado faz tempo. Você já queimou o barco e você tá vendo. Você não tem como voltar atrás mais disso, de tudo que você já construiu. E eu trabalhava aos domingos, tá? Então, assim, o Ricardo ajudou muito nesse processo, que eu lembro que, inclusive, teve Conecta Imob, que tá tendo agora, nessa época, tá? Foi em setembro de 2022, que fazia 6 meses que eu tava aqui. E ele foi com os mentorados dele lá na imobiliária, e ele pedi pra ele fazer, eu e o Matheus, a gente tinha pedido pra ele fazer um vídeo num decorado, tinha dado lead pra imobiliária inteira. E meio que isso foi numa quinta, sexta-feira que ele foi. E aí eu passei o final de semana inteiro ligando. Assim, minha mãe me ligando, falando: filha, vem pro litoral pra eu te ver. Eu falei: não, mãe, enquanto eu tiver que. E aí que tá a questão do A questão do lead. foco também, né? E aí que tá a questão do lead. O lead, ele te permite você trabalhar incansavelmente. As pessoas querem lead quente. Só que o lead quente é aquela pessoa que te atende e que você consegue criar relacionamento, que você consegue conversar com ela. É o momento do lead, o momento do cliente, não é o seu momento. Eu, sinceramente, não acredito que as pessoas falam assim: qual que é o melhor horário para ligar? Qual que é a melhor forma de falar? Eu não acredito nessa receita de bolo. Eu também. Eu não acredito nessa receita Certíssimo. de Eu bolo. concordo. Eu acredito que se você estiver precisando de dinheiro, se você estiver precisando vender, se você estiver querendo resultado na sua vida, você tem que fazer sem cessar. Você tem que fazer o máximo que você Com pode. sabedoria, né? Com sabedoria. E aí, graças a Deus, desde dessa época pra frente, teve um lançamento no Guarujá que eu fui trabalhar lá. E aí comecei a ser campeã de vendas. E meio que eu me tornei coordenadora desse produto. Então eu ajudava já na gestão do meu Que legal. gerente. Na época, era uma pessoa que me auxiliava muito, né? Inclusive, eu ter saído disso foi uma época que o Tarcísio, maravilhoso, ele virou pra mim e falou: olha, se você não tiver dinheiro pra estar aqui no mês que vem, eu vou te ajudar. Se eu não tiver, eu vou pedir, eu vou fazer alguma coisa. E eu tive sempre essa postura como gerente, tenho hoje como diretora, que é o seguinte: quando você mostra para qualquer pessoa que está com você no seu time, te ajudando, que você está com ele, às vezes você não precisa nem tirar dinheiro do bolso, não é sobre isso. É sobre você dar apoio para quem está precisando, Se porque importar mesmo, né? se importar verdadeiramente, o Tarcísio, ele brincava muito comigo, que ele falava assim: para que você me leva para uma mesa se você não precisa de mim para fechar? Mas na época eu tava sem dinheiro. Então ter ele fazia com que me desse uma segurança. É. Eu não precisava dele mesmo, eu sei vender a vida inteira. Eu não precisava dele. Só que aquilo me trazia uma segurança. E às vezes o emocional não tá tão bom, né, E às Adri? vezes o emocional não tá tão bom. Você tá sem resultado, quando você tá performando bem, você tá cheio de resultado, parece que as coisas conspiram, né? Tudo vai a favor, né? Com Mas quando certeza. a coisa tá num lamaçal também, porque todo mundo passa por isso, é normal, né? Todo mundo passa. Eu vim de baixo, né? Então, assim, pra mim não foi tão ruim, digamos assim, porque eu já venho de uma família que realmente tudo foi muito. Assim, nunca passei fome, graças a Deus, mas tudo foi muito limitado, muito contado. Aquela história de comprar roupa só no final do ano, Sim. sabe? Assim, graças a Deus, eu sempre. Eu nunca passei por uma necessidade muito forte, né? Mas foi muito difícil. Eu passei por várias privações. Eu nunca tive tudo que eu queria, né? Nunca tive, nas férias da escola eu vou viajar. Eu fui começar a viajar depois que eu comecei a trabalhar no Imobiliário. Mercado de vendas. mercado de vendas. Mas antes eu não sabia o que era viagem, Dri, né? você é uma pessoa que é transparente também. Além de fibra, eu gosto de fazer leitura de pessoas aqui. Não sei se você Aham. percebeu, mas eu consigo. Que bom, fico feliz. Eu sou sensível, mas eu vejo assim que você
é transparente, você fala tudo com franqueza, você não se esconde, né? Não. É, eu tenho uma parte do programa aqui que a gente fala que é o corretor tete a tete, é o face to face. Aham. E a gente sabe que a ponta da lança, o maior ativo do mercado é o corretor. Você falou muitas coisas aqui de resiliência, de superação que você desenvolveu, cresceu, mostrou de onde você veio. E eu quero te perguntar, o que é um bom corretor para você? Olha, primeiramente, eu acho que a questão de você ser um bom profissional no mercado imobiliário é você se importar de verdade com o seu cliente, né? Você não pensar na venda ali, não olhar o seu cliente como um cifrão. Porque quando você olha o seu cliente como um cifrão, você já começa pelo final. Né? E na verdade, pessoas vendem para pessoas. Então, para mim, um bom corretor é aquele corretor que entende realmente o cliente, que ouve o cliente, que quer que esse cliente ou realize o sonho da casa própria, ou realize o sonho do upgrade, do downgrade, ou vai fazer dinheiro, mas que o corretor ele ouça o que realmente o cliente quer, né? Não tente chegar com o Forçar, né? cliente. Tudo, né? Assim, eu vejo muito que às vezes, e eu vou te falar que é uma característica também minha, tá? Quando eu gosto de alguma coisa, eu quero encantar as pessoas, né? Porque nós somos vendedores, né? O corretor de imóvel é vendedor. E quando eu gosto de alguma coisa, eu quero encantar as pessoas com isso. Mas qual que é o grande problema disso, né? O que eu vejo como grande problema? É, por preguiça, não procurar o que realmente é para aquele cliente. Porque nem sempre é. Inclusive no livro Offline, que você me perguntou, eu falo sobre isso, né? Sobre a minha expertise. Que eu já deixei de vender para cliente, assim, teve cliente que queria comprar um apartamento de investimento comigo, e o cliente falou assim: olha, eu tenho entrada para 2 apartamentos e consigo pagar parcelas de 2 apartamentos. Só que ele tinha uma renda, na verdade, é uma mulher, e ela tinha uma renda Não é tão compatível? que não era compatível. A renda dela meio que era de 7 mil reais e ela queria fazer financiamento para 800 mil, né? De 2 apartamentos. E eu falei: olha, é melhor você pegar só um de 400 e alguma coisa, não lembro exatamente o valor. Guarda mais, porque ela ganha PLR, né? Guarda mais a entrada. Inclusive, ela tá pra comprar o segundo comigo agora. E ela comprou o primeiro aqui na Vila Olha que Mariana, de legal. frente pro metrô Ana Rosa. E foi nessa época aí que eu tava me levantando, assim. E eu precisava da grana, tá? Eu precisava da grana. Mas foi sincero, né? O Mas eu importante é virei pra isso. ela e falei assim: olha, quando esse apartamento entregar, você não vai conseguir financiar. Ou você vai se apertar, você pode não ser aprovada. Então, guarda esse dinheiro que quando você tiver com um pouco mais de entrada, que seja compatível com o seu financiamento, a gente volta a conversar. E eu vejo, não só pequeno, médio, alto padrão, Minha Casa Minha Vida, que às vezes as pessoas elas têm muita ansiedade por resultado, a necessidade faz com que ela não ouça o cliente, né? Não se importe verdadeiramente com o cliente. E em todos os produtos que eu já trabalhei até hoje, eu sempre entendo se aquilo é realmente para o meu cliente. Então, eu acho que o bom corretor, ele se conecta de verdade com o cliente dele, ouve esse cliente para depois ofertar alguma coisa, É isso. O que tá? que é um bom gestor? O gerente de vendas ou um diretor que tá no seu caso? Olha, hoje, eu acho que o gestor, tá? Vou começar pelo gestor, porque hoje eu não faço a parte eu tenho um gerente, né, lá que me ajuda, mas assim, o gestor, eu fui gestora durante um ano na MyBroker, né? Eu tive um time lindo, um time de pessoas que eu ensinei a fazer vendas por network, pela internet, tudo que era minha expertise eu consegui. Óbvio que não, Desenvolver, gerar o potencial. óbvio que não com todos, né? Porque assim, é 50-50. Nem todos têm o coração ensinável de querer aprender, né? Nem todos têm coração ensinável, nem todos têm Apetite. a vontade, né? Porque assim, se engana quem pensa, e você deve saber muito bem disso, que eu tô vendo que você produz bastante conteúdo. Se engana quem pensa que produzir conteúdo não dá trabalho, não gasta energia, muito pelo contrário. Então, assim, às vezes a pessoa chegava: nossa, você é referência da internet, eu te adoro, eu quero trabalhar como você. Mas depois, aí eu falava: então tá bom, então vamos fazer o seguinte, você vai fazer um vídeo por semana, assim, assim, assado, igual eu fazia com os ensinamentos que a gente traz aqui, assim, assim, assado. Passava um mês, ai, não tô conseguindo vender, eu não consigo me conectar, não consigo. Mas cadê aquilo que a gente combinou? Ah, não, mas tá difícil, mas não sei o quê. E aí tiveram algumas pessoas que eu não consegui ajudar, porque, infelizmente, não faziam exatamente. E também eu vejo assim que
O médio, o bom, ele é péssimo. É isso. Ou você não é nada, ou você é ruim mesmo, e aí você precisa aprender, você precisa se moldar. Não tem meio termo. Ou você é muito bom, sabe por quê? O bom, ele acha que ele já faz o suficiente. O bom. E é perigoso, né, também, né? É autossuficiência. A autossuficiência. Então, assim, as pessoas às vezes não ouviam. Mas os que ouviam, tem um corretor meu, o Léo, por exemplo, que ele veio de Adamantina, que é interior de São Paulo, do zero. Sabe o que que é do zero? Do zero, ele tinha 18 anos de idade, ele sentou na minha frente, eu lembro que ele tinha um Olha isso. cabelo grande, assim. E aí, quando eu fui fazer a entrevista com ele, eu perguntei, por que que você quer trabalhar comigo? Por que que você quer trabalhar na MyBroker? Por que que você quer, né? O que você quer com 18 anos no mercado imobiliário? E ele veio de pais que já eram corretores. E eu falei pra ele, olha, eu entendo que você já saiba o que que é visivelmente o mercado imobiliário, mas São Paulo é diferente. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que conversar com pessoas. E o Léo, ele se tornou o segundo melhor corretor da MyBroker em 2023, Olha isso. com 18 anos de idade. Por quê? Quando ele chegou, eu falei pra ele, olha, você vai fazer uma lista fria, que é pra você aprender a falar com as pessoas ali, pra você se conectar, né? Que é a lista de oportunidades, que chama no mercado. De clientes que já tinham acessado o nosso CRM, né? Ficar ligando lá pra conversar com as pessoas. E eu lembro que ele fazia isso assiduamente. Depois, quando eu ensinei ele a falar sobre investimentos, ele vendeu para as pessoas da cidade, Adamantina. Ele vendeu para pessoas de Adamantina em São Paulo, com o conhecimento que ele adquiriu Que legal, né? comigo. Ele hoje também fez vários vídeos aí. E assim, ele é só um exemplo, mas eu tive vários corretores que trabalharam comigo, que se dedicaram muito, que fizeram um VGV muito bom. O time em si era um time que se ajudava muito. E aí eu falei bastante para falar que o bom gestor, primeiro que ele tem que ter experiência. Tá? Porque eu pude ensinar aquilo que eu sabia. A gente não ensina o que a gente não sabe. Eu acho que dentro desses 2 anos hoje que eu tenho, 2 anos e meio agora de mercado imobiliário de São Paulo, eu vejo que as pessoas elas têm uma venda nos olhos delas sobre o que que é o conhecimento. Né? Então, às vezes, você pode ter uma pessoa que trabalha numa imobiliária ou numa house e acha que o mundo inteiro é aquilo. E o mundo inteiro não é aquilo. Tá? A gente tem que expandir o nosso conhecimento para entender de verdade o que que é o mercado imobiliário, o que que são pessoas, o que que a gente precisa. Então, assim, eu já tinha vindo, como eu falei para você, eu faço facilitação durante muito tempo, e eu levei o meu facilitador para conversar com o meu time, para destravar a mentalidade deles. E é isso. E aí, no dia a dia, eu tratava o corretor como igual. Eu falava o seguinte: olha, eu não sou sua chefe. Eu não quero trabalhar com quem não quer resultado. Isso faz toda a diferença, né, Adri? E assim, ó, o nosso nível é o mesmo que eu tô conversando com você. Só que o meu papel é diferente, eu deixava isso bem claro. Eu não sou melhor que você, eu falava para todos os meus corretores. Eu não sou melhor que você. Hoje, a minha competência só é diferente. Hoje eu tô aqui para resolver problema e você tá para prospectar. Quando você trouxer esse cliente da prospecção, e aí eles foram aprendendo. Então, eu acho que o bom gestor, primeiramente, ele tem que entender que ele não é melhor que o corretor dele, ele só tá numa posição diferente, né? Ele tem uma outra responsabilidade. Isso traz o corretor para perto de você. Eu me importava verdadeiramente com os meus corretores, e aí, como a parte de diretoria hoje, eu faço a mesma coisa, então eu me importo com meus corretores, eu me importo com o meu gerente. Hoje eu tento sair da caixinha, né, do que é, porque hoje é um produto só, né? E aí, quando é um produto só, é diferente, porque você tem que chamar a atenção do seu cliente. Cabreúva não é uma região onde é muito procurada, então a gente teve que criar um interesse na cidade, inclusive. Eu falei sobre isso nos stories hoje. São Paulo recebeu durante 3 dias consecutivos já a notícia, né, que é o pior oxigênio do mundo. E Cabreúva já recebeu o prêmio da Nossa, Unesco. já tem uma ciência aí, como é que é trabalhando na dor, né? E Cabreúva recebeu o prêmio da Unesco, que era o melhor oxigênio do Olha que Brasil. legal, né? Por quê? Porque a Cabreúva é uma árvore. É tipo um vale, né? É um vale, não é? O Montanha de Cabreúva tá no meio de 7 montes e tudo mais. E essa árvore, ela tem substâncias terapêuticas. Que legal. Então, Olha a ciência. Tudo, a venda tá no storytelling, né? tá É no a história que você storytelling. conta, né? Só que de verdade. E aí é que tá.
como diretora, como gestora, quando você ensina o corretor a falar a verdade, a Não tem você como. A autenticidade conectar é com o tudo. cliente de verdade, não tem por que não ter resultado. A gente fez uma história aí, e é interessante talvez eu contar isso aqui, que é o seguinte. O Elton lançou o empreendimento sem um time especializado. Por que que ele precisou de mim, né? Ele lançou o empreendimento sem um time especializado, então ele vendeu para grandes empresários da cidade, ele vendeu para várias pessoas, mas ele não tinha aquele, né, aquilo que a gente Hum, gosta, aquela emoção, aquele negócio dos contratos Energia. girando e tudo mais. E ele contratou uma empresa geradora de lead e só ela também não funciona, você não Não acha? funciona. Tem que ter a ponta da lança e tem que ter os caras querendo rasgar tudo, né? Só a geradora de lead não Não funcionou. funciona. A gente conheceu ele no evento de network do João Godin. Sim. João Godin também, um outro Tubarão. tubarão, tubarão te amo. Hum. Que sempre os eventos dele geram muito network, muito negócio. E ele deu a oportunidade para o Elton falar do empreendimento. Assim, 3 pessoas foram sorteadas, na verdade, para falar lá em cima no palco. Na mentoria dele? Isso. Eu fui na mentoria dele agora recente. 3 pessoas foram sorteadas e o Elton chegou lá e falou: Olha, gente, eu tenho um produto cura burnout. Uma vista maravilhosa no meio da Serra do Japi, a 50 minutos de São Paulo, um condomínio de alto padrão, com quadra, piscina de borda infinita, tudo que eu gosto, né? Quando eu vi aquilo, os meus olhos brilharam. Eu falei, meu Deus do céu, isso existe ainda? Né? Porque a gente não, a gente sabe que hoje em dia tá tudo populado, né? É Sim. difícil você achar um lugar no meio da reserva natural. E eu fiquei com os olhos brilhando. Salteou na hora. Salteou na hora. Nesse dia, o Jota palestrou também, tá? E aí eu falei, aí ninguém se interessou. E o Jota falou assim: olha, aquela moça ali, ela vai te ajudar. Ela tem um time. E era a época que eu tava campeã, vendendo todo dia, assim, tava, minha equipe tava bombando na MyBroker, né? Aquela moça ali vai te ajudar. E aí, o que acontece? A MyBroker é bem focada em São Paulo, né? Em lançamentos em São Paulo. E aí eu conversei com o Elton e entendi que ele tinha um produto maravilhoso, oportunidade para os investidores fazerem dinheiro, porque hoje a região pede R$ 1.000 o metro quadrado e a gente está vendendo a 599 o metro quadrado. Então a gente está com preço abaixo. Nossa, que oportunidade, hein? Uma puta oportunidade, entendeu? Um negócio assim que você olha e você fala assim, meu, quem tem dinheiro tem que comprar. Inclusive o cliente que vai lá, geralmente, ele compra, porque é uma boa oportunidade. E aí eu levei para a diretoria da MyBroker. E infelizmente não fazia sentido para eles, né? E aí foi aí que eu comecei a balançar. Aí foi o parto. O que acontece? Gestão imobiliária grande, a gente tem que se dedicar bastante. Esses números que eu fiz, né? Acho que em 6 meses eu fiz R$ 20 milhões com um time novo. É muito difícil, tá? É muito difícil mesmo. E eu tava cansada, né? Mas chega um momento que cansa. O mercado imobiliário, ele não é pra gente fraca, não. Tem que ser pra forte, mas até o forte Eu cansa. tava cansada e eu vou falar a verdade. A falta de sabedoria foi minha. Como eu sou competitiva, como eu tenho vontade, muita gana, assim, de vencer, de crescer, eu ficava mais tempo do que eu devia dentro da imobiliária. Às vezes eu até me doava mais do que eu devia para os corretores, porque eu ficava até mais tarde lá. Então eu comecei a ter um Tipo um pequeno burnout. um inicinho de burnout, tá? Então eu parei de cuidar da minha saúde, eu parei de treinar, que era uma coisa que eu gostava Eu sei o que é isso. Eu muito. passei por isso também já. Emocionalmente também eu comecei a balançar no final do ano passado. Então aconteceram algumas coisas que não foi culpa nem da imobiliária, nem de quem estava lá, e nem nada disso. Eu mesma não tive um freio. Às vezes a gente não sabe que vai bater, sabe? Assim, a gente acelera, 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 e a gente não sabe que vai bater. E eu senti que eu cheguei no final do ano muito cansada. Muito cansada. E os meus resultados também, como equipe, e eu falo isso porque tiveram corretores que cobraram de mim, né? Poxa, você era um foguete, do nada você cansou. E eu falei a verdade, eu falei, olha, realmente eu tô cansada. Eu mudei de cargo depois, eu acho que janeiro ou fevereiro, mais ou menos, eu mudei de cargo. Acho que foi fevereiro, eu mudei de cargo. Eu fui pra gestora de novos negócios. Só que Cabreúva, a gente estruturou Cabreúva
né, houve uma estruturação ali, o Eliseu também é administrador, né? Então a gente está lá com várias soluções ali para o mercado da incorporação. E eu percebi que era uma oportunidade de eu trabalhar com mais tranquilidade, de eu fazer dinheiro, de eu me desafiar em conhecer um produto diferente, porque eu nunca tinha trabalhado com loteamento antes. E já tinha vendido, né? Então, assim, pessoas já compraram. É uma oportunidade financeira. A gente trouxe o Zézera no loteamento também, que é um ótimo gerador de lead para loteamento. Também ele aceitou vir com a gente. Então, tava tudo ali indo em direção para o sucesso, Sim, como realmente foi, que legal, tá? hein? Então, nesses últimos meses, a gente vendeu bastante, graças a Deus, alguns milhões. O time performou, trouxe algumas pessoas do zero, do mercado imobiliário, algumas pessoas que não eram nem de São Paulo. E aí, a minha expertise como gestora, como corretora, ajudou muito o time. Então, todo mundo que começou a trabalhar com a gente nunca tinha trabalhado alto padrão. E eu sim, né? Porque, por que que eu falo alto padrão? Porque são lotes que são de 1.000 metros por 600 mil, só que imagina, é só o lote, né? E Você eu, vai e eu, e investir eu acho ali. legal que a galera lá faz um coquetelzinho, né? Faz vinho lá, faz um. Todo mês a gente Tem um faz. Inclusive, negocinho, né? quero te Tá convidar bom. para ir em um dos nossos eventos. A gente faz realmente. A gente tem um platô lá, que é de frente para o fim de tarde, uma vista maravilhosa. É, quando eu falo nos stories que eu não me acostumo com a beleza daquele lugar, é de É verdade. impressionante mesmo. Eu não me acostumo, toda vez que eu vou lá, eu olho para aquela vista e eu apresento para os clientes. Eu falo, olha, eu vou te falar uma coisa que não é mentira, tá? Não é papo de vendedor, não. Isso aqui é a coisa mais linda que eu já vi. Quem morar aqui vai ser privilegiado de abrir a janela Quanto que é um terreno lá? Um a lote? partir de 599. Mas eu tenho terrenos, por exemplo, de 3.000 metros quadrados. Então, a gente já fez vendas de terrenos que custou 1.800.000, Legal. 2 milhões de reais. Mas a partir de 599, a gente tem algumas condições especiais também para quem é investidor. Ainda temos, né, por enquanto. Então, não sei se quando você assistir esse vídeo vai ter. Mas a incorporação é própria do Elton, Sim. né? Então, assim, ele trouxe clientes, trouxe investidores. Então, assim, eles parcelam direto com eles, então não tem banco envolvido, isso é muito bom. É uma operação muito saudável financeiramente. Então, eles já colocaram muito dinheiro lá dentro. Hoje a gente já começou asfalto, já tem a parte das guias, das águas pluviais. Então, já tá. A gente chegou no momento certo. O filho já nasceu já. Eu falo que. Eu sempre falo, as pessoas me perguntam, né? Tem gente que pergunta se eu tive sorte, né? Porque, né, fui pra MyBroker, conheci Ricardo Martins, participei do reality, fui nesses eventos e isso me trouxe negócios. E tem gente que me pergunta, né? Você acha que você é uma pessoa de sorte? Eu estava sempre preparada, disposta para aprender, porque foi um desafio também começar a vender cabreúva, porque é 50 minutos de São Paulo, eu tive que aprender todas as regras de loteamento, eu tive que estudar muito. Eu já estava meio cansada, assim, da trajetória que eu tinha tido como gestora, e aí começar essa diretoria não foi fácil. Imagino. Não foi fácil, tá? Eu realmente, eu falo que a gente derramou suor mesmo para começar a engrenar tudo. Então a gente atendeu bastante, fez esses eventos. O João, quando ele vai gravar lá, ele chega 4 horas da manhã, sai 4 horas da manhã da casa dele e volta meia-noite, porque é o dia inteiro gravando. São muitas pessoas envolvidas num dia de gravação. Então, tem todo esse processo acontecendo, e a gente tá ali no time de vendas, que é quem tá colocando a cara a tapa pra fazer o negócio acontecer, pra criar digamos que, essa nova narrativa, né? A gente trouxe o prefeito falou bem do projeto, porque como era um projeto que já tinha lançado antes, os concorrentes começaram a falar mal, né? Falar que a gente tava embargado, que a nossa documentação não tava Que 100%. isso. Sim, acontece muito. Mas, é como você falou, né? A gente teve a oportunidade de sentar aqui na frente, eu sou muito transparente. Né? Então, essa minha transparência com os clientes, dos meus corretores também, fez com que os clientes confiassem em nós e trouxessem aí essa Adriana, a gente confiança. tá indo pra mais de uma hora de Ah, podcast. E a gente grava aqui uma porque a gente gosta de deixar o gostinho de quero mais. Mas antes de a gente finalizar aqui, eu até queria te fazer outra última pergunta aqui, claro. porque eu gostei muito, né? Eu vi muita verdade em você, eu vi sua trajetória, ela é muito linda, assim, em pouco tempo. O tanto de ascensão que você teve e você demonstra muito isso mesmo. Mas eu queria te perguntar assim, qual que foi o seu pior momento no mercado imobiliário? Porque todo mundo aprende com os piores momentos.
E eu vou fazer duas, é uma pergunta Aham. não. E quem que é a Adriane de verdade? Essa pergunta, primeiro, quem que é a Adriane? E a Aham. segunda, qual que foi o pior momento do mercado imobiliário? Bom, a Adriane é uma menina sonhadora, né? Que nasceu ali. Eu nasci em São Paulo, mas eu vivi no Guarujá a vida inteira, né? E eu morei em lugares periféricos, né? Cheguei a ter condições, assim, difíceis de moradia, digamos assim, com a minha família. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque foi o trabalho, né? Comecei no mercado, assim, o meu primeiro trabalho foi com 17 anos no McDonald's. E eu falo sobre isso para as pessoas que é o seguinte: eu fritava hambúrguer e montava máquina de sorvete com o mesmo sorriso que eu vendo um imóvel hoje de alto padrão. E as pessoas, às vezes, elas querem estar no topo para poder sorrir. É Elas isso. querem estar no topo para acreditar em Deus. Elas querem estar no topo para poder acreditar no plano que Deus tem para ela, ou no poder, né, que ela tem interior. E a Adriane sempre sonhou. A Adriane sempre quis. Eu lembro que com 12 anos de idade, eu descobri que existia Noronha, que é uma praia muito bonita, que eu sempre fui conecta com praias, que é uma praia muito bonita que tinha que pagar para estar lá. E quando foi em 2021, que eu já estava no mercado imobiliário, que eu tive dinheiro para ir até Noronha, eu chorei ali numa praia chamada Praia do Broldró, que eu lembrei da onde que eu vim, o que que eu já tinha passado e onde Deus me colocou. E que Deus poderia realizar todos os meus sonhos que foi Ele que colocou no meu coração. Então eu acredito que a Adriane é uma. Eu lembro da criança Adriane, que era sonhadora, e que hoje conseguiu usar tudo que tinha para realizar e se conectar com pessoas, né? O meu poder de conexão com pessoas, porque eu me importo verdadeiramente com as pessoas. Eu acredito que a gente vir de baixo traz isso pra mim, né? Eu ter vindo de baixo faz com que eu seja mais humana com as pessoas. E o tanto que eu já trabalhei, né, desde os 17 anos de idade até hoje, fez com que eu tenha o conhecimento, né? Então eu tenho essa questão de ser realmente humana com as pessoas e ter o conhecimento. Uau, Então eu sou uma forte. garota que cresceu, que lutou por tudo que queria, né? Eu passei por algumas coisas, tive um casamento de 10 anos, o meu ex-marido é meu amigo até hoje, assim, uma pessoa maravilhosa. Não deu certo o relacionamento, a gente tinha propósitos diferentes. E hoje, você me perguntou, né, qual foi o momento mais difícil da minha vida? Foi realmente quando eu vim para São Paulo, que é a minha reserva de Eu emergência, imaginei isso, bem. que a minha reserva de emergência, eu vim para São Paulo, a minha reserva de emergência acabou. Eu estava passando por um momento ali onde eu estava vivendo o padrão de vida que eu tinha no Guarujá em São Paulo, então eu não estava na realidade, né? E eu tive crises de ansiedade, eu dormi e acordei chorando durante uns 3 dias. Eu realmente me senti sozinha. Eu tive. Eu falo, inclusive, eu quero agradecer aqui publicamente o Ricardo Martins, que eu perguntei nesse dia pra ele se ele já tinha pensado em desistir. E ele falou uma frase que fez muito sentido pra mim, que ele falou assim: Adri, eu já pensei em desistir, nunca desisti por covardia. E eu também não desistia na época por covardia. Por quê? Porque eu não tinha coragem de chegar pro Matheus, que era o meu diretor, e falar pra ele: Matheus, olha, eu não vou fazer sempre. Porque a verdade é que quando você chega nesse fundo do poço, pra você voltar é você se esforçando o máximo que É você isso puder. mesmo. É você fazendo o que tiver que ser feito, sem vergonha, sem medo, sem nada. E eu não tinha coragem de mandar uma mensagem pro Matheus falando: Matheus, olha, infelizmente eu vou ter que desistir, vou ter que trabalhar, sei lá, CLT. Não tenho problema nenhum com problema CLT, mas não é uma coisa que agrega pra mim. Eu sou livre, eu gosto de trabalhar com negócios, com network, com pessoas. Não faz sentido pra mim, pra pessoa que eu sou. E, e aí o que aconteceu? É o que eu falei, né? Eu pensei, minha mãe, ela é evangélica desde que eu era criança, né? Eu não me considero evangélica, mas eu me considero cristã. Eu não tenho uma religião, mas eu acredito em Jesus, eu me espelho em Jesus. E tem uma passagem bíblica que fala: No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o Eu mundo. venci o mundo, é João 18, se eu não me engano. E eu me apeguei a Deus. A grande verdade é que a Adriane, ela tem muita fé em Deus. Ela tem um Deus que eu já fui nesse tempo de McDonald's, de imobiliária, eu já fui muito humilhada, clientes já me humilharam, já me
pessoas. Eu passei por vários momentos onde as pessoas me diminuíram por onde eu vim, pela minha história, por eu não ter ninguém para me defender, porque eu sempre tive essa coisa do ser autossuficiente, então geralmente sempre era eu que estava ali na frente, né, de tudo que eu fazia. Então, quando aconteciam coisas onde eu me sentia triste, humilhada, abatida, quando meu dinheiro acabou, eu me lembrei que existe um pai, que é Deus. Então eu orava, eu pedia para Deus acalmar meu coração, e quando eu passei por essa situação de ter ali a crise de ansiedade, de saber que na minha conta o dinheiro estava acabando, falei: Deus, você me trouxe até aqui, você colocou esse sonho no meu coração. E eu sei que eu que tô em falta. Eu sei que sou eu. Eu sou a culpada do que eu tô passando. Olha Porque quando isso. eu vim pra cá, eu achei que eu tava na Disney, né? Eu achei que eu ia conseguir manter o meu padrão de vida. Que eu não ia passar por isso. Então eu tive uma certa soberba, né? Sobre quem eu era. Eu tive uma certa autoconfiança demais. Eu gastei dinheiro. Eu sei disso, eu tenho essa consciência, né? Que eu tinha dinheiro pra ficar aqui durante meses, só que eu gastei. E aí, Deus, com a sua infinita misericórdia, me deu forças para eu fazer essas ações que eu te falei na frente do shopping, ligar. Então, eu passava o final de semana inteiro ligando, produzia conteúdo. Então, eu chegava pro meu gerente e falava assim: hoje eu vou produzir um conteúdo que vai despertar um cliente, eu vou conseguir fazer uma venda, eu vou mudar a vida de um cliente. Olha que legal. E também tem essa, né? Nunca espere vender por causa da sua remuneração, mas sempre pela remuneração do outro. Porque a vida é uma troca. As pessoas não entendem muito isso, elas só querem ganhar. Então, assim, eu sentei aqui, o que que eu falei pra você? Eu falei: olha, o que eu puder te servir, vai ser muito bacana. Eu Que legal, adoro hein? servir as pessoas, eu adoro servir os meus clientes. E Forte. muitos clientes, e assim, dentro dessa trajetória de 2 anos, né? 2 anos e meio que eu tô em São Paulo, eu já fiz muitos clientes ganharem dinheiro, eu me conectei com clientes do mundo inteiro. E todos os clientes, é muito engraçado, mas assim, eu nunca chegava pro cliente falando assim: olha, você tem que comprar esse produto mesmo eu precisando. Tá? Você tem que comprar esse produto é muito bom. Não. Era sempre uma forma de consultiva. Inclusive, uma corretora minha, a Patrícia, os primeiros lotes que a gente vendeu, a gente queria vender para provar, para as coisas serem rápidas, né? Só que lá é um alto padrão. Você lida com um cliente que não dá para você pressionar ele para tomar decisão na hora, né? E aí eu tratava eles na maior, ó, você quer pensar? Você pode ir, pensar, tá tranquilo. Consulta a nossa documentação, fica tranquilo. E aí ela brinca comigo que ela fala assim: Adriane, a mesma serenidade que você tem hoje, que tá, né, com várias vendas, dinheiro no bolso e tudo mais, é a mesma que você começou. Olha que legal. E era assim também quando eu passei pelas dificuldades. Eu sentava com o cliente, eu esquecia. Eu esquecia de quem eu era, eu esquecia quem era a Adriane CPF, e lembrava que eu fazia parte de uma imobiliária que vende o trabalho de personal broker. Então, ali dentro, a necessidade do cliente, e assim, estão falando muito de código, né? Eu acho que eu não falei nenhum aqui, mas se tiver alguma coisa que eu posso falar para qualquer tipo de venda, coloca a necessidade do cliente na frente da sua. Porque isso vai retornar para você. Isso é uma lei irrevogável. Quando você se importa verdadeiramente com o outro, isso volta para você. Então eu sempre atraí bons parceiros, sempre atraí bons parceiros. Inclusive, agora vai ter um evento que eu quero te convidar, que Obrigado. eu vou participar. O Leilão Summit Day, né? Que é do João, né? Que o João tá fazendo. Que foi um evento que eu Vai em fui. outubro? Outubro. Eu acho que eu vou alugar o espaço pra ele. Ele tá vendo comigo pra me Ah, que alugar. legal. É. Então, eu fui no Leilão Summit Day no ano passado e foi um dia que eu conheci Charlene Teixeira, que é uma das maiores do mercado de leilões. Conheci a Chay, que eu estava almoçando com ela hoje, inclusive, antes de vir pra cá, que é do Home Staging. Conheci a Marcela Zorzo, que é quem me colocou no livro Offline, que tem Carlos Wizard, Natália Biuri, Que o pessoal da legal, hein? CIMED, Eric Shibata da CIMED. Esse Eric é E um monstro. Eu admiro muito ele. eu vou passar lá, inclusive, na semana que vem, pra gente tirar uma foto com o livro, pra levar pro leilão, pro evento. Então, assim, o que acontece? As pessoas me veem hoje nesses eventos de network, dentro dessas mesas, né? Com essas pessoas que são pessoas que eu conheci, o Cássio do podcast Me Casa também, que eu fui lá, fiz vários clientes, negócios depois desse podcast que eu pude lá contar como são os investimentos imobiliários.
as pessoas, elas querem chegar nessas mesas meio que querendo saber como que elas vão ganhar, né? Então, muita gente já perguntou isso pra mim, né? Você vai e vende network, o que você faz? O que você ganha? Falo, de verdade, Gente oportunista. eu não vou lá Eu pra também ganhar. não penso nisso. Eu não vou para ganhar, eu vou para servir. O que eu posso servir? Como eu posso te ajudar? Como que eu posso te conectar? O próprio Ricardo Martins mesmo, o quanto que ele abençoou a minha vida Sim. nessa época, né? Eu falo, né? Eu não pude retornar, assim, retornei para a empresa, dei resultado para a empresa, ele era sócio da empresa e retornei com certeza. Mas eu hoje não tem como, né? Falar Mas você assim, tá retornando pro universo. Você tá com retornando pelo seu certeza, propósito. com certeza. E eu queria entrar nisso aqui, porque eu não gosto de falar, porque eu acho que quem é a estrela aqui do podcast, que é você que tá sendo Não, mas eu quero te entrevistada. ouvir. Mas eu sinto, assim, te falar algo, assim, eu vendo sua história toda, assim, eu percebo, assim, e existe um negócio que eu tenho como tese, assim, que aonde tá as nossas dores, tá os nossos sofrimentos, aonde que a gente passa humilhação, passa todos os problemas da vida, tá o nosso propósito, tá ligado? Porque tudo que é para acontecer no nosso propósito, existe um inimigo que vai impedindo. Aham. E aí eu percebo assim, essa força que você tem, essa questão de você ressignificar rápido, de crescer rápido, chegar no fundo do poço, ter uma mola para a pessoa lá levantar, faz parte do seu propósito. E aí o Ricardo contribuiu, porque Contribuiu o muito. propósito vai muito mais além do que às vezes você querer pagar para as pessoas e ajudar as pessoas, porque não tem preço, né? Quando você faz o bem vai voltar. Com certeza. É, Eu tenho essa consciência, inclusive eu te falei aqui, né, que a gente, hoje eu tenho alguns mentorados, né, tem algumas pessoas que eu mentoro, e esses mentorados, né, tiveram corretores, assim, que eu comecei a ajudar, que dentro de 4 ou 5 meses eram mais de R$ 100.000 em olha vendas, isso. e são pessoas que estavam como eu, que chegaram do zero, Desiludido. que não tinha nenhuma saída, que falava assim, meu, o que que eu vou fazer no mercado imobiliário? Que eu consegui com o meu conhecimento, porque eu tinha um preconceito. E a Adri vai, eu chamei ela pra dar aula no corretor, ela vai dar aula lá, hein? Eu tinha um preconceito que é o seguinte, eu via as pessoas dando mentoria e tudo mais, e eu falava assim, nossa, mas as pessoas, elas estão cobrando, e será que isso mesmo funciona, né? Porque eu ficava tendo esse tipo de preconceito. Até que eu conheci uma pessoa em um dos eventos de mercado imobiliário, que ele falou assim, Adriane, o que você sabe hoje, e isso faz uns 2 anos, o que você sabe hoje, uma palavra sua, às vezes, pode mudar a vida de um corretor que está precisando pagar um aluguel. Uma venda Forte. dele pode mudar a vida de um corretor que está precisando pagar um aluguel, que está precisando realizar um sonho. Então, eu comecei a mentorar pessoas, a cobrar por isso, obviamente, né? Porque hoje meu tempo é escasso, a gente já soube disso, né? Hoje meu tempo é super escasso, tenho montanhas, tem várias coisas que a gente está envolvido aí com investidores, em corporações, e essas pessoas têm tido resultado. Então, eu fico muito feliz que aquilo que eu tornei de trajetória ali, né, que eu sofri, que eu galguei, que eu tive que aprender sozinha, eu posso encurtar esse caminho para algumas pessoas, essas pessoas com o meu conhecimento conseguem ter um resultado acelerado. Show. Né? Então eu passei ali por uma caminhada, eu caminhei um caminho e hoje essas pessoas não precisam mais pegar o facão ali e abrir aquele caminho. Esse caminho já está aberto e eu faço isso presencialmente, online, eu trago e como você, né, e espero que as pessoas também que vão nos assistir possam perceber isso, eu sou muito transparente, eu não guardo conhecimento, né? Isso é uma das coisas que eu aprendi com a MyBroker, inclusive, o Ronaldo Dantas, é que sempre ali chegou na terça-feira ali, às vezes com um pensamento, né, que podia mudar a empresa inteira, em vez dele chegar a reunir os diretores para falar, olha, diretores, isso aqui eu quero que vocês saibam. Ele falava em rede nacional, né, que a gente falava que era rede nacional, mas é pro Brasil inteiro que tinha, para todo mundo aquilo que ele conhecia, aquilo que ele tinha adquirido de conhecimento. Então, assim, a MyBroker foi uma grande escola para mim. Eu sou muito grata a tudo que eu vivi lá dentro. Muito, muito, muito grata, porque isso me fez ser próspera, abundante, no sentido de a gente não tem que guardar nada pra gente. Não existe concorrência no mercado imobiliário. Ninguém é você, você é o seu poder.
Não existe isso, mas tem os grandes, tem que. Não importa. O cliente que você conseguir ter a oportunidade de estar à frente dele e mostrar para ele que você realmente se importa. Isso faz com que você seja um profissional de alta qualidade. O alto padrão tem que ser o seu atendimento e não só o produto, tá? Então, assim, às vezes o produto não tem um acabamento de alto padrão, né? Tem um ticket ali um pouco mais baixo, mas a forma como você se comunica com ele, a forma como você se importa, tem que ser de alto padrão. Você tem que realmente se importar de verdade. E isso vai fazer com que o quê? Que as pessoas vendam, né? Que as pessoas, independente do estado que ela tá ali, financeiro, às vezes mental, porque às vezes não falta dinheiro. Sim, Às vezes falta energia, é isso mesmo, Adri. né? Às vezes falta energia, às vezes falta. E assim, eu falo de Deus, mas não importa muito o que as pessoas acreditam, elas têm que ter fé nelas mesmas também, Sim, né? Elas é têm isso mesmo. que. Tem gente que fala, eu não sou muito cristã, não acredito muito na Bíblia, não acredito muito em Deus, eu acredito em você. Acredita que você nasceu para vencer, para brilhar, né? O talento não vence o trabalho. Eu sou prova disso. Se eu não tivesse trabalhado tanto, eu tenho certeza que eu não teria chegado onde eu cheguei. Tô Uau. começando, né? Tenho 32 anos, tô começando ainda. O The Real Estate Brasil tá na televisão, né? Toda segunda-feira às 23 horas na Rede TV. Isso tá só começando. Os acessos aí, as conexões que eu tenho feito me trago muitas oportunidades. Eu tô indo aí agora para os Estados Unidos para conversar com alguns clientes que eu vendi Que online. legal, hein? Então é o início, eu espero que eu possa te ajudar, viu? Eu gostei muito de você também, a recíproca é muito verdadeira, sobre transparência, sobre a questão da gente estar aqui para servir as pessoas. Sim. Eu entendo que o que você me mostrou no notebook seja um canal também de bênção para as pessoas, né? E acredito que você seja bênção na vida dos seus corretores, que você parece se importar bastante, né? Não te conheço ainda a fundo, mas espero conhecer. Mas parabéns pelo seu Obrigado. trabalho, parabéns por ter eu sempre falo isso para as pessoas, né? Me perguntaram se eu podia, onde você vai? Eu falei, olha, eu vou no podcast e tal. Aí eu falei assim, olha, me perguntaram, é bom, não sei o que. Eu falei, olha, foi muita gente boa lá, e eu acho que o melhor do mundo é aquilo que é feito. Então, muitas pessoas têm ideias, mas elas não fazem. Não fazem. Então, eu vi Forte, aí o hein? seu projeto que tá, né, sendo executado. Parabéns. O que eu puder, né, contribuir para você. Você tem meu telefone, meu WhatsApp. Eu vou estar com você. Você pode vir com a gente também, Obrigado. tá bom? Adri, eu fiquei sem palavras aqui. Você me surpreendeu muito, né? De verdade, Que assim. bom. A gente, às vezes, eu acho que tá indo por 130 episódios, é muito episódio, assim. Aham, E a gente conhece muita gente do mercado. claro. E vai chegando um momento que você vai ouvindo as pessoas assim e você vai percebendo, quase tudo igual, assim, algumas coisas. Sabe quando você já vai ficando um pouco Aham. mais calejado, Eu tenho assim? essa percepção Você tem essa também. Eu tenho essa percepção? percepção. E eu sou bem sincero também. Aí eu falei, e tem dia, né, eu viajei esses dias, eu até falei, cara, eu vou parar de gravar podcast que eu não tô aguentando mais. Ouvir as mesmas coisas, Ouvir as né? mesmas coisas. É Mas verdade. aí, quando vem pessoas aqui igual você, e eu vejo, assim, as pessoas, a gente tem um senso, assim, de feeling e diagnóstico, Aham. né? E quando vem pessoas que é de verdade, quando você percebe, assim, que existe uma superação por detrás, existe uma questão de força, de determinação, isso move a gente. Que bom. Porque mostra pra nós, assim, que é de carne e osso, que é pessoas que não tá criando roda, que não tá querendo inventar coisa, que não Não. tá querendo ganhar dinheiro de qualquer jeito. É trabalho É duro. trabalho duro, É né? muito suor, é noites mal dormidas. E eu gosto muito disso, sabe? Isso me edifica porque eu também passei por muita dificuldade também. Que Todo mundo bom. passa, né? E quando a gente passa, a gente sente a dor das pessoas, a gente percebe. E eu quero te agradecer, né? Imagina. Muito bom ter você aqui. Tenho certeza que a galera vai falar desse podcast, né? A É a gente, primeira vez que eu falei várias coisas aqui, olha que viu? legal. Aqui foi o início aí de eu contar um pouco mais a minha história. Apesar do The Real Estate Brasil mostrar um pouco de quem eu sou, é muito rápido, é tudo editado ali muito rápido, né? Espero que você e todo mundo que assista torça por mim quando você assistir. Volta Que eu nela lá, hein? espero que quando Tem você que assistir eu votar? seja campeã. Então, eles não divulgaram como vai ser a final ainda. E você acredita que eu não vi nenhum programa ainda? Tem que ver. Você até que me Olha, manda depois. você precisa assistir, Eu não sei principalmente de o não. episódio
4, que é o Manda episódio pra do mim, eu vou corretor. assistir. E a partir do 7, que é quando a gente começa a gravar na casa. A gente já gravou os últimos episódios agora na semana passada. Mas ainda tem muita coisa para acontecer, eu não sei como vai ser. Os corretores de imóveis, na verdade, se até o dia da final algum corretor de imóveis vender, se torna um finalista, não, se torna um campeão. Então, assim, eu tô trabalhando para vender essa casa, porque isso vai me dar tranquilidade. Mas, de toda forma, eu sou muito grata a Deus por todo mundo que eu conheci lá dentro. As pessoas veem também, isso é uma coisa legal de eu falar, que as pessoas veem um programa de televisão e não têm noção dos profissionais que estão ali atrás. Então, assim, A estrutura é gigantesca. os câmeras trabalhando dia e noite, assim, tipo, cansativo, assim, saindo cedo de casa, voltando o dia inteiro ali segurando câmera no calor. A pessoa da maquiagem, maravilhosa. As pessoas tinham que ficar o tempo todo em cima da gente pra cuidar da pele. As pessoas que você faz um depoimento. Então, eles tinham que ficar assistindo a prova e depois fazendo pergunta pra todos os participantes. Então, existe toda uma Não é estrutura fácil, não. gigantesca A gente que ali tem só um atrás. podcast que tem uma estrutura, já demanda tempo, desgasta, né? Então, assim, eu pude conhecer ótimos profissionais, todos os finalistas que estão lá, eu quero deixar isso muito claro aqui também, isso é legal de eu falar aqui, Sim. que é o seguinte, todos os finalistas que estão no The Real Estate Brasil, eles merecem, todo mundo deu sangue, a gente foi pra obra, fez massa, pintou parede, subiu parede de steel frame, então, assim, todo mundo que tá lá é merecedor, Que é legal. campeão. São pessoas que eu tenho orgulho de estar num programa de televisão com eles. Mesma coisa os staters, mas eu acho que quem tá vindo do mercado, que é corretor, incorporador, designer, arquiteto, construtor, são pessoas que, assim, com histórias magníficas. São 15 finalistas hoje. Obviamente vão ser só 5, mas todo mundo que tá lá tem muita honra, todo mundo que tá lá suou a camisa pra tá lá, não foi fácil, tá? Depois você vai assistir, você vai ver que a gente teve a parte ali da seleção, então foi 2.500 pessoas que se cadastraram, no dia da seleção ali foram 15 pessoas, você chegar no meio de um estúdio gigantesco, cheio de câmeras de televisão, pessoas assistindo, não é fácil você se colocar pra ser julgado. Imagino. Não é fácil você se colocar pra ser julgado. Foi um dia que a gente gravou 15 horas. E eu não acreditava que eu ia passar, apesar de eu ir já, não, eu vou ganhar, né, vai ser bom. Quando você chega ali na frente das pessoas pra começar a te questionar, você trava. Não parece que eu tô nervosa lá, mas minha mãe sabia que eu tava nervosa, minha mãe assistiu esses Sua dias mãe comigo. viu, ela viu, Minha mãe percebeu. falou, meu Deus do céu, não acredito que você passou por isso. E todo mundo que tá lá é campeão, né? É isso. O João realizou aí um sonho dele, tá realizando de muita gente, acho que isso vai longe. E que todos esses frutos de tudo que eu passei até aqui reverberem aí, gente. Você geralmente coloca o Instagram, como é que funciona? Sim, vai estar lá, vai estar na descrição lá do YouTube. O meu Instagram tá aqui, quem precisar de mim, tanto para corretores de imóveis, né, quanto clientes, imobiliárias, quem precisar aí de alguma forma que falar assim, cara, acho que você faz sentido para me ajudar, eu tô aqui. Tá? Show. Eu quero que tudo isso, né? Tudo isso que tem vindo seja para multiplicar a vida das pessoas, que eu seja um canal de transbordo de conhecimento, de alegria, de felicidade, né? Que a gente possa se ver fora aqui das câmeras e fazer negócios aí isso à aí. frente. Galera, Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado, Adriane. Muito Mais uma obrigada. vez. Tamo junto. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau. Staycast, o podcast do mercado imobiliário.